Aleluia. Palavra do Senhor, Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19. Hebreus 10, a partir do versículo 19. A palavra do Senhor Deus nos ensina: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Palavra do Senhor. Damos graças a Deus. Te agradecemos, Senhor, pela palavra lida nesta noite. Palavra que tem sido por nós meditada, perscrutada. Palavra na qual buscamos compreender a Tua instrução para a nossa vida, para a caminhada contigo. Pedimos então, Senhor, que essa palavra chegue ao nosso coração. Que o poder dessa palavra venha nos transformar. Que essa palavra nos santifique. Então pedimos que o Teu Espírito venha sobre nós e nos ministre o ensinamento desta noite para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Ontem à noite, quando eu cheguei em casa, fui passar um pouco os canais, ver se achava alguma coisa interessante antes de dormir. E tem um programa eu acho que é da National Geographic, Nat Geo, chamado Tabu. E o documentário ontem era sobre exorcismo. E eu fiquei para assistir um pouco. Então, deixa eu ver o que é que eles vão tratar sobre essa questão de possessão demoníaca e como se procede a expulsão de demônios. Eu realmente não esperava outra coisa a não ser relatos bizarros. Na igreja de Nova eu sou gay, cara.
Coisas assim ridículas. De um sacerdote na Colômbia que passa uma tinta preta de terra com não sei o que nos outros para começar a sessão do exorcismo. Outros que vão com a cruz na mão para repreender o demônio. Eu fiquei vendo aquilo como uma forma talvez de punição para mim mesmo, do tipo, quem mandou que ele assistisse? Mas achando interessante um ponto. Como essas pessoas viam o seu relacionamento com Deus. Esse sacerdote colombiano, uma mistura de católico com espírita, dois padres no outro país aqui da América Latina, uma pastora luterana carismática, não era episcopal não. E eu fui olhando e ouvindo a maneira como eles tratavam o relacionamento deles com Deus. E o que era muito interessante é que é uma visão muito clara de tudo que a gente tem meditado desde o dia 31 de dezembro. Pessoas que acreditam que a vida com Deus depende dos seus ritos. Tem que ter uma forma certa de se aproximar de Deus. Tem que cumprir o rito na sua forma íntegra, do contrário não tem intimidade com Deus. E se não bastasse a questão do rito, o mérito próprio. Cada um deles, à medida que ia falando do mérito da sua fé para que Deus os ouvisse. O quanto eles se consagravam, o quanto eles gastavam tempo se preparando para os ritos. Então, obviamente, Deus tinha que ouvir, Deus tinha que acolhê-los nos ritos. E nós temos entendido que isso não funciona. Ritos não agradam ao Senhor. Os ritos não cumprem intimidade com Deus. E começamos a ver nos 2 últimos domingos uma questão básica. Não temos méritos diante de Deus. Ninguém se aproxima diante de Deus porque tem méritos. Antes, pelo contrário. Nós temos dívida espiritual diante de Deus. Por isso Deus tem todo o direito de nos mandar para o inferno. E Deus não precisa ter culpa na consciência dele, porque ele é justo quando manda o homem para o inferno. Porque não existe em nós nenhum crédito. E temos meditado isso porque essa é a segunda veia problemática de pessoas que buscam uma intimidade com Deus fora da cruz. Porque a cruz nos lembra exatamente isso, que não temos mérito. A cruz nos lembra exatamente isso, que se Deus olhar para nós diretamente, sem a obra de Jesus, tudo que Deus tem por nós é o ódio consumidor que nos mata. Só isso. Então, começamos a olhar quando o escritor de Hebreus diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, ou seja, na intimidade com o Senhor, a primeira coisa que ele vai mostrar é que isso só é possível por causa da obra de Cristo na cruz. Somente por causa da obra de Jesus. E ele divide essa estrutura da obra da cruz em 3 afirmações básicas. Domingo passado nós vimos a primeira, quando ele diz: tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Se o sangue de Cristo não fosse derramado, qualquer tentativa de aproximação a Deus só traria diante de nós a morte. Só a morte.
O que nós precisamos entender é o que disse Isaías sobre isso. A morte de Cristo era a nossa morte. Ela estava destinada para nós. O desejo de Deus era tomar o homem, segundo o profeta, e moer esse homem, triturar esse homem, para ele cumprir, para que Deus cumprisse a justiça dele, matando cada um de nós. O problema é que Deus decidiu fazer isso no seu Filho Jesus. Para todos? Não, porque Deus não ama todas as pessoas. Deus não tem amor a todas as pessoas. Ele só ama os eleitos, que Ele viu em Cristo Jesus. E se você não é eleito, não há amor de Deus na tua vida, apenas a ira dele contra você. Então isso se dá pelo sangue. Só que aí ele coloca a segunda questão. A obra da cruz não apenas pagou a justiça. O sangue não somente consumou e pagou a dívida. A obra da cruz estabeleceu um caminho diferente de comunhão com Deus. Observe que ele diz agora no versículo 20, que nós somos chamados a entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele, Jesus, nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. De novo o escritor de Hebreus está olhando para a cruz e dizendo, preste atenção, nós não temos intimidade com Deus porque temos méritos, porque temos ritos corretos, porque sabemos como fazer uma liturgia certa, porque nós temos algum tipo de piedade no mundo, porque a gente acha que é bom. Não é por causa disso. É porque na cruz Jesus não somente pagou a dívida, mas Ele nos ofereceu um caminho novo de relacionamento com Deus. Um caminho que não está baseado nem em mim e nem naquilo que eu faço. Essa é a questão. Tudo que os irmãos da carta aos Hebreus aprenderam, ou do texto de Hebreus, não gosto de falar carta porque não é uma carta, do texto de Hebreus escreveram, aliás, ouviram na pregação dessa mensagem, é que tudo que Jesus fez era diferente do que eles aprenderam. Era totalmente diferente. Essa ideia de não depender de você também é diferente para os dias de hoje. A ideia de que nós pagamos o preço não bate com o que a Bíblia nos ensina. E a ideia de que existe um outro caminho diferente do corpo de Cristo também não bate com o que a Escritura ensina. Então para os irmãos era uma novidade. Eles estavam acostumados a quê no rito deles? Trazer os animais perfeitos e começar o rito. Como é que começava o rito em Israel para a apresentação diante de Deus? Eles se reuniam embaixo no vale e subiam cantando em adoração. Eram os cânticos de procissão. Você acha que a gente entra no início do culto aqui nesse processional por causa do quê? É baseado no processional de Israel. Os salmos 120 a 140 eram os cânticos cantados no processional. Aí eles chegavam lá no templo. Tendo já adorado a Deus na caminhada, vinha o sacrifício. Pegava lá o animalzinho, totalmente puro no sentido de não ter mancha, não ter defeito, sacrificava. Confissão. Por que você acha que depois do processional e adoração entra a confissão na nossa liturgia? Tendo feito isso, eles iam para o santo lugar, só os homens, a mulherada era impura. Olha como o Evangelho muda isso, está vendo? A mulherada não entrava no santo lugar, só os homens. E eles entravam no santo lugar para receber a palavra. Você está entendendo como a nossa liturgia é construída?
E depois de receber a palavra, a bênção do Senhor diante da mesa em Israel. E eles cumpriam isso direitinho. E eles aprenderam, esse é o caminho para que tenhamos comunhão com Deus. Não, esse caminho ele é apenas simbólico. Era isso que Israel não entendia. Ele é apenas o símbolo dessa incapacidade do homem de estar plenamente diante de Deus, sem a mediação do sacrifício. E agora o escritor de Hebreus diz, olha, isso aí, como base de intimidade com Deus, acabou. Acabou. A base agora da intimidade com Deus não é mais a liturgia e o rito. É o corpo de Cristo. É nele que nós encontramos a nossa intimidade com Deus. E aí é muito interessante, porque quando ele diz que nós temos que entrar pelo novo e vivo caminho, ele usa duas palavras que precisam de explicação. Primeiro, a palavra novo. A palavra grega não significa isso. Profaston, palavra grega que aparece no texto, ela se refere a alguma coisa que acabou de ser morto. O caminho que ele está dizendo foi trazido por Jesus, porque ele acabou de morrer. E aí você pode procurar qualquer comentário bíblico sobre isso. Eu já disse a vocês, quando entra nessa parte de grego ou de hebraico, eu às vezes me incomodo porque eu sei que vocês não têm a aptidão para ler texto hebraico e grego como eu tenho. Então não quer dizer que vocês têm que ficar sujeitos ao que eu estou dizendo. Pode procurar qualquer comentário bíblico do que eu estou dizendo agora. A palavra novo não significa novo, mas significa aquilo que acabou de morrer. Qual é a aplicação disso para aquele momento lá em Israel? Para aqueles irmãos judeus? Não, eles faziam vários sacrifícios num único dia. E o escritor de Hebreus está dizendo, não, a morte de Jesus, do Cordeiro que acabou de morrer, é suficiente. Você quer ver como isso não funciona bem na nossa cabeça? Jerry Bridges, no livro que eu pedi para vocês lerem durante esse ano, Graça que Transforma, ele coloca isso de uma maneira muito impactante. Ele diz, quando você peca, e você sabe que você pecou duramente contra o Senhor, você corre imediatamente e vai se ajoelhar e pedir perdão ao Senhor? Dificilmente. E se for um pecado que luta dentro de você constantemente? Piorou. Porque aí começa a bater a vergonha. Caramba, todo dia eu estou aqui pedindo perdão. Esse pecado parece que não sai de mim. O que é que está por trás disso? Não é a suficiência de Cristo. É a vergonha porque você é incapaz de. Você está entendendo qual é o problema? É que você acha que você é capaz. Você não entendeu que é na morte do Cordeiro que está baseada a nossa relação com Deus. Você ainda acha que a sua relação com Deus está baseada na sua religiosidade, nos seus ritualismos, na sua honra, na sua santidade. Não, não está. É naquele que acabou de morrer. Jerry Bridges conta as experiências dele com isso, dizendo como foi duro ele entender isso. Que ele não se aproxima
aproxima diante de Deus, porque Ele é um homem santo. Até porque quando a gente começa a carregar essa ideia, a gente realmente é hipócrita. Porque a gente acha que a santidade significa só aquilo que eu deixei de fazer. Quando a santidade deveria cobrir todo o meu ser. O que eu sinto. O que você sente é tão grave quanto aquilo que você faz. Lembra que Jesus disse? Não matarás. Oh, eu não mato. O fariseu diz, eu não mato, eu sou santo. Mas Jesus disse, se você chamar o teu irmão de tolo, você matou. Se você se irar, você matou. É tão grave quanto. Não, eu não fiz, eu sou santo, eu posso me aproximar de Deus. Ah, eu fiz. Puxa vida, e agora? Como é que eu chego diante de Deus? Eu não levo a sério o pecado do que eu sinto, eu não levo a sério o pecado do que eu penso, eu não levo a sério o pecado do que eu falo, eu só levo a sério o pecado do que eu faço. E se eu não faço, eu sou santo? Então eu tenho mérito para me ajoelhar, orar diante de Deus, interceder. Não, você não tem mérito em nada. O Cordeiro tem todo o mérito, foi Ele que pagou a dívida, e por meio dele se estabeleceu uma nova forma de nos relacionarmos com Deus. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro realmente com essa ideia. Por quê? Porque nós estamos impregnados de uma mentalidade de relacionamento com Deus baseado na nossa justiça própria. E nós então traçamos o caminho do relacionamento. Que mais eu ouço às vezes de crentes? Não, pastor, eu preciso me consagrar mais ao Senhor. E como é que você vai fazer isso? Eu vou jejuar mais. Eu vou orar mais. Esse cara não entendeu o lugar do jejum e da oração. Ele não entendeu que isso não consagra mais a vida dele a Deus. A vida dele é consagrada a Deus à medida que dia a dia ele depende do caminho de Cristo Jesus para Deus. É por isso que é um termo difícil. É por isso que é um termo complicado que o escritor de Hebreus está dizendo. Você não tem mais que trazer sacrifícios. Você não tem mais que trazer ofertas para ser aceito diante de Deus. Você apenas precisa estar. E aí começa agora a grande complexidade. No corpo de Cristo. É isso que é chamada na teologia, e principalmente a teologia reformada deu muita ênfase a essa doutrina, a doutrina da união mística com Cristo. Foi na morte dele que eu fui inserido. Foi no corpo dele, morto, que Deus também me matou. Eu tenho que estar em Cristo. Se você não está em Cristo, não importa quanto você ore, não importa quanto você jejue, não importa quanto você leia a Bíblia, você apenas está fazendo disso um caminho diferente, um caminho blasfemo para chegar a Deus. Blasfêmia. Esse é o nosso problema com todas as religiões evangélicas que não repousam a suficiência na graça de Cristo. É só o corpo dele, entregue, morto, que nos leva a Deus. Por isso o termo é um caminho recém-morto. Não é bem essa palavra, não é? Recentemente morto, que é o termo grego. Você está começando a entender a dificuldade? Então deixa eu dar o exemplo novamente. Quando você peca e insiste num pecado, e isso te afasta da comunhão com Deus, em vez de te trazer a comunhão com Deus, é porque você ainda acredita
no caminho velho. Um caminho de ofertas contínuas e não de um sacrifício pleno realizado. Eu vou ter que mencionar isso sobre a Eucaristia, porque não tem como falar desse texto, porque isso tem a ver diretamente com a mesa do Senhor. Mas observe quando Paulo diz: examine-se, pois, o homem. Não é essa a instrução? Paulo manda a gente examinar a nossa vida antes de participarmos do corpo de Cristo. E aí o irmão vai se examinar e diz: puxa vida, briguei com a minha mulher hoje. Puxa vida, distratei um amigo hoje. Puxa vida, essa semana eu fiz algumas coisas que eu não devia ter feito. E aí ele começa a se examinar. E ele começa a ver a desgraça de pecado no coração. E se ele for honesto, ele vai olhar: puxa vida, essa semana eu pensei isso. Puxa vida, essa semana eu olhei para o que eu não devia ter olhado. Puxa vida, essa semana eu falei o que eu não devia. Se ele começar a se examinar, você já está entendendo onde vai chegar o exame dele na hora da ceia do Senhor? E aí ele vai dizer: não vou participar. Por que eu não vou participar? Porque eu não sou digno. Aí, como diz aquele gatinho da internet, né? Oh, você descobriu agora que você não é digno. Isso é a culpa do Jean. Vou fazer uma visita pro Jean e ele saiu com essa história do gatinho e ficou na minha cabeça. Oh! Você se examinou toda isso. Não sou digno. Novidade. Qual é a novidade disso? Você não é digno. Então eu não vou participar da mesa porque eu não sou digno. Então, irmão, nem venha mais à igreja. Você não é digno em momento algum. Mas Paulo não disse: examine-se e caia fora. Paulo disse: examine-se. E assim, tendo se examinado, coma do pão, corpo do Senhor. Beba do cálice, sangue do Senhor. Por quê? Porque é o momento que você reconhece que você não está na presença de Deus por causa dos seus ritos, por causa da sua dignidade, mas por causa do corpo dele sacrificado por você. É o corpo dele que te torna aceitável diante de Deus e não você. E quando você não come, você está dizendo: é a minha dignidade, é o meu caminho de aproximação. Então você não entendeu a chamada do Evangelho. Mas há uma outra contrapartida. Paulo diz: olha, eis a razão porque entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Os caras se examinaram e foram à mesa sem arrependimento e confiança no Senhor. Eles banalizaram aquele momento. Eles não foram à mesa, eles não foram comer do pão, beber do cálice, porque eles estão dispostos a viver em Cristo, viver baseado na mediação de Cristo, na graça de Cristo. Não, eles foram lá porque é um rito. Eles não levantaram dispostos a uma mudança de vida baseada em Cristo Jesus. Eles levantaram porque é um rito. Percebe os dois problemas? Eu não participo, tomo condenação. E se participo sem a disposição de viver no corpo de Cristo, eu também tomo condenação. Por isso a gente diz: se você não está em comunhão com Deus, e na hora da Eucaristia você não está disposto a abandonar o seu pecado, não participe, pelo amor de Deus. E eu estou lhe
dessa mesa. Paulo diz: eis a razão porque há entre vós muitos fracos, muitos doentes. E ele está falando de doença física. E não poucos que dormem, morreram, porque Deus os matou pela ira de terem participado indignamente do corpo do Senhor. Isso é sério. No corpo de Cristo nós vivemos ou morremos. O corpo dele pendurado no madeiro é testemunho a nosso favor ou contra nós. O corpo dele revivido em cada Eucaristia é bênção de Deus ou maldição para a nossa vida. Porque é no corpo dele que se realiza a participação com Deus. É no corpo de Cristo que eu morri. E é no corpo de Cristo que eu ressuscitei. E isso é lembrado para nós de qual sacramento? O batismo. O batismo nos lembra que com ele morremos e que com ele ressuscitamos. Tudo se dá por meio do corpo do Senhor Jesus. Deixa eu tentar ilustrar isso de uma outra forma para você. Eu preciso ilustrar porque é um tema difícil. Vocês não estão acostumados a lidar com a doutrina da união mística do Senhor. Há um homem que eu admiro muito. Nem sei se ele está vivo. Eu admiro tanto que eu nem procuro saber da vida dele. Mas eu sinceramente o admiro. É que eu não tenho o hábito de ficar sabendo da vida dos outros. Eu não sou como é que se diz? Cabeleireiro, né? Cabeleireiro que gosta de cantar aquele melô, né? Eu preciso saber da sua vida. Eu não sou cabeleireiro, então o Cida deve conhecer essas histórias, assim. O pessoal chega lá e o pessoal quer saber contar as histórias. Não, eu não fico procurando saber a vida dos outros. Mas há um cara que eu admiro muito chamado Juan Carlos Ortiz. Esse homem foi talvez o primeiro homem que me impactou duramente sobre a questão do discipulado radical. Juan Carlos Ortiz, ele era um pastor pentecostal argentino. Só do manto, só do fogo. Só dos mistérios e labassuriando errar para lá. E ele era um homem muito sincero na busca dele de Deus. Ele compreendia a salvação só por Jesus. E eu desconfio que ele era da igreja do Evangelho Quadrangular. Ótimo, tá vendo? Porque no livro dele, Ser e Fazer Discípulos, ele menciona que a pregação da igreja dele era: Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, voltará, e qual é outra? E colhe, o Tiago não esquece disso. E cura, as raízes estão fortes. E ele menciona esses 4 pontos, eu deduzo que ele era da igreja do Evangelho Quadrangular. E esse homem começou a estudar a Bíblia mais seriamente, porque ele queria compreender melhor essa intimidade com Deus. E à medida que ele foi entendendo, ele entendeu que muita coisa que ensinaram para ele estava errada. A primeira coisa que começou a cair foram esses ritos que os pentecostais criam para que você tenha intimidade com o Senhor. Infelizmente esse livro dele, Sem Fazer Discípulos, não é mais vendido, está esgotado. O máximo que você vai achar é O Discípulo, da editora Betânia. No meio teológico nós temos a editora Bestânia. Eles só publicam porcaria, aí de vez em quando lança alguma coisa que presta. Então o livro O Discípulo eu te recomendo profundamente. Ele não é tão profundo como Ser e Fazer Discípulos, mas toda a essência está lá. E uma das coisas que ele me disse para entender essa questão do corpo de Cristo, uma comparação que ele fez foi a seguinte. Ele disse assim: irmãos, quando eu vou a uma churrascaria, eu sou um exemplo bom disso, e me são servidas várias carnes, da feita que eu as mordo, mastigo e engulo, aquela carne não é mais aquela carne.
ela foi incorporada à minha carne. Ela agora pertence à minha carne. Ele diz, quando nós estamos em Cristo, é a mesma coisa. Se nós estamos mortos nele, é porque nós fomos inseridos no corpo dele na cruz. E a vida dele, então, que nos recebe, nos mata diariamente, para que não sejamos mais nós, mas sejamos ele na nossa própria vida. Você entendeu por que João Batista diz, convém que ele cresça e eu diminua? Porque à medida que eu estou sendo inserido no corpo dele, eu estou deixando de ser eu mesmo e morrendo. E eu passo a ser inserido no corpo que é dele, o único corpo aceitável diante de Deus. Por isso o escritor de Hebreus diz, é um caminho daquele que foi recentemente morto. É por meio da morte dele, do corpo dele, que Deus nos aceita. Só que ele usa uma outra palavra, ele diz, esse caminho daquele que morreu é um caminho vivo. Porque a morte dele não é apenas um pagamento temporário de algo, é o pagamento eterno para a comunhão com Deus. Eu não preciso mais repetir sacrifícios, eu tenho a Ele como meu mediador agora. O que é que acontecia na comunidade dos cristãos de Hebreus? Toda semana eles tinham que fazer sacrifícios. E uma vez por ano o sumo sacerdote tinha que entrar para fazer o sacrifício anual. Até hoje o judeu faz isso. O dia do Yom Kippur, mencionado em Hebreus. Versículo 2, de outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não teriam mais consciência de pecados. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes possa remover pecados. Os caras têm que ficar repetindo. O corpo sacrificado de Jesus é o corpo que traz vida ao homem que nele está. É por isso que no Evangelho de João há uma cena muito interessante antes de João 3,16. Eu quero que você olhe lá comigo. João 3, 14 e 15 diz, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Lembra dessa história da serpente? Israel pecou contra o Senhor, e o Senhor os amaldiçoou, mandando serpentes para picá-los, para que eles morressem. E aí o povo se arrepende, Moisés corre a Deus, ele manda fazer uma serpente. E manda colocar aquela serpente para que o povo olhasse para ela levantada. E olhando para ela, se arrependesse e fossem curados. Agora ele diz, é a mesma coisa o Filho do Homem. Aquilo que te trouxe o mal, vai trazer a tua cura. E deixa eu logo avisar, não estou falando de cura física. Alguns que estão na internet ou vão assistir essa pregação, olha, o pastor falou que ele vai ser curado fisicamente. Então, não tem nada a ver. Estou falando do seu pecado, sua desgraça. A mesma desgraça que você trouxe para a tua vida é o mesmo caminho, o antídoto de Deus para a tua cura. Cristo tomando sobre si a desgraça do pecado, para que você, olhando para Ele agora, seja redimido. É um sacrifício só.
é uma obra só, que traz vida ao que crê. Por isso é um caminho novo, novo no sentido de que é o caminho feito por aquele que acabou de morrer, e é um caminho vivo, porque ele não precisa ser repetido, ele cumpre o papel eterno dele na vida daquele que recebe Cristo na sua vida. Como é que ele coloca isso na explicação? Observe que ele vai dizer que nós temos esse acesso pelo vivo e novo caminho, novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Isto é, pela sua carne. Vamos lembrar de novo o templo? Você está no santo lugar, só os homens estão no santo lugar. E havia um véu extremamente pesado que fechava o acesso ao santo dos santos. O lugar que ele está mencionando onde a gente tem que entrar. O lugar que ele disse, tendo intrepidez para entrar no santo dos santos. Não, você não pode passar o véu. Além dele ser alto, grosso no seu pano, ele é extremamente pesado. Os judeus já fizeram, está preparado já quando eles levantarem o novo templo de Jerusalém. Está tudo pronto. E é um véu extremamente pesado. Que era para lembrar o homem o quê? Você não pode passar. O escritor de Hebreus diz, sim, nós podemos. Porque foi no corpo de Jesus dilacerado que o véu se rasgou. O véu era a representação do corpo do Messias, que tinha que ser dilacerado. E o escritor de Hebreus não está falando disso simbolicamente. Ele está falando disso literalmente. Mateus 27. Versículo 50, 27, 50 diz: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. O corpo acabou de morrer. Esse corpo que havia sido castigado, açoites, espinhos, bofetões, crucificação. O corpo estava dilacerado. O corpo acabou de ser entregue. Versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Quando foi que o véu rasgou? No momento que ele havia morrido. No momento que o corpo não encontrou mais vida, o véu rasgou. E isso foi simbólico? Só que aconteceu. Na hora que Cristo morreu, fenômenos aconteceram. Eclipse. Meio-dia, houve trevas na terra. Ele morreu, o véu rasgou. Ele morreu, houve um terremoto. Ele morreu, mortos ressuscitaram. E tudo isso se deu por meio do quê? O corpo acabou de morrer. Você está entendendo por que o escritor de Hebreus está dizendo que a comunhão com Deus só pode acontecer mediante o corpo crucificado? Porque o véu que simbolizava a intimidade, simbolizava o corpo de Cristo.
E agora o corpo dele cumpriu o papel. Estamos crucificados e sepultados no corpo de Cristo. E se não estamos, você não tem comunhão com Deus. E se você não tem comunhão com Deus, você não é salvo. É no corpo que tudo se completa. O sangue paga a dívida, mas é o corpo que me une a Deus. Simbolicamente, não. A doutrina da união mística diz exatamente o que Juan Carlos Ortiz disse. O que eu acho legal é por isso, ele estudando a Bíblia sozinho, ele foi entendendo muitas coisas. Uma das coisas que ele menciona nesse livro Ser e Fazer Discípulos foi aquela situação de Atos que eu mencionei para vocês. Quando ele viu que famílias eram batizadas, ele disse: peraí, por que meus filhos não estão incluídos nessa aliança? Aí ele foi expulso da igreja dele. Batizou os filhos. Porque não é mérito dele, é o corpo de Cristo. Então, quando ele colocou essa história da churrascaria, eu disse: agora eu entendi. Eu realmente sou digerido no corpo de Cristo, porque esse corpo é o corpo da minha morte, e é nesse corpo que eu encontro também a minha ressurreição. Com Cristo eu morri, e com Cristo eu fui ressuscitado. E se ele morreu em corpo, no corpo dele eu morri. E se ele ressuscitou em corpo, no corpo dele eu ressuscitei. Isso é simbólico? Não. Eu quero que você veja um exemplo claro que Paulo dá disso. 1 Coríntios 6. Versículo 12. Paulo começa dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aí ele começa a dar um exemplo: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para... Por que Deus te deu um corpo? Para que o teu corpo fosse digerido no Senhor. Aí Paulo continua: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são... O seu corpo físico, Paulo está falando. O seu corpo físico é o que do Senhor? Membros. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz, de prostituta? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Qual é a gravidade? É porque não é o meu corpo que eu estou levando para a cama com a prostituta. Essa doutrina ela é tão real sobre a união mística com o Senhor que Paulo está dizendo: quando você se deita com a prostituta, não é mais seu corpo. Você está levando o corpo crucificado de Cristo a deitar com uma prostituta. Você está entendendo por que Deus se ira quando nós começamos a pecar com o corpo? Por que o adultério, a prostituição são pecados graves aos olhos de Deus? Porque o seu corpo era para ser digerido no corpo de Cristo. Era para dia a dia o seu corpo estar sendo digerido no corpo místico de Jesus. E isso é algo que acontece espiritualmente. Você está profanando o corpo de Cristo, no qual você está inserido. Por isso o escritor de Hebreus está dizendo: meu filho,
Nossa comunhão com Deus não depende de nós. Depende de estarmos no corpo de Jesus. Inseridos no corpo da morte dele, inseridos no corpo da ressurreição dele. Você não quer morrer? Você não quer ser digerido? Você não é crente. Você não é convertido. Você quer viver para você, para os seus prazeres, para as suas realizações? Você não é convertido. Porque os que realmente compreendem o sacrifício de Jesus morrem com Ele na cruz. Estão com Ele sepultados. Quem rejeita morrer no corpo de Cristo não conheceu o caminho da intimidade. E então, como eu também não posso fugir da necessidade de Deus, eu crio falsos caminhos para mim. Muita oração. Terça-feira eu falava na Igreja de Deus sobre o Espírito Santo e dizia para eles: irmãos, quantas besteiras a gente aprende. Quantos de vocês aprenderam aquela besteira? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Besteira, isso é paganismo. Poder não existe porque você ora ou deixa de orar. Poder não existe se você jejua ou deixa de jejuar. O poder de Deus só se revela no corpo de Cristo. Se você não vive diariamente no corpo dele, você vai continuar vivendo para a sua própria desgraça, ruína e condenação. É por isso que todas as vezes que eu peco, e não são poucas vezes no dia, você está entendendo? Eu não estou falando simbolicamente. E eu não estou falando de outro, eu estou falando de mim. Eu estou falando de Ayrton Williams. Não são poucas as vezes que eu peco contra Deus durante o dia. E a única maneira de sobreviver a tudo isso é acreditar que o corpo de Cristo é o único caminho para que Deus continue me aceitando quando eu dobro o joelho, peço perdão e lhe peço graça para continuar em direção à vontade dele. Eu não tenho que sentir vergonha. Deus nunca nos pediu para sentir vergonha. Eu tenho que me arrepender. Eu não tenho que sentir culpa. Eu tenho que me arrepender. E o arrependimento é o abandono do pecado. Sem abandono de pecado não há experiência no corpo de Cristo. Porque Cristo não rejeita carne estragada. Aliás, Cristo rejeita carne estragada. E nossa carne está estragada para ser digerida nele quando não há arrependimento. Como é que Deus renova esse caminho na nossa vida? Como é que nós experimentamos a bênção espiritual do corpo de Cristo na nossa vida? Santa Ceia, Eucaristia. Quando houve o debate na Reforma Protestante, houve um ponto muito interessante. De um lado, os católicos romanos, contra quem os reformadores lutavam. Numa outra ponta, os luteranos. Numa outra ponta, os reformados calvinistas. E numa outra ponta, os reformados calvinistas, mas zwinglianos. 4 grupos. Eles tinham uma posição sobre a ceia do Senhor.
E a Igreja Católica ensinava a doutrina da transubstanciação. Ensina até hoje. E depois que o sacerdote católico dá a bênção, o pão vira corpo de Cristo. E o cálice se transforma em sangue. Lutero olhou para aquilo e disse: não. A doutrina correta é a consubstanciação. No momento que os elementos são abençoados, o corpo místico de Jesus se une ao pão que nós recebemos. O sangue espiritual dele se une ao cálice, consubstanciação. Calvino leu tudo isso e disse: não. Presença mística de Cristo na Eucaristia. O pão continua pão. O cálice continua cálice. Mas no momento que você recebe, pela instrução bíblica, Calvino frisava muito isso, pela instrução bíblica, a aliança, o corpo místico de Jesus consome você na Eucaristia. Aí Zwinglio disse: é símbolo. Zwinglio foi o único doido do grupo. Porque o que Zwinglio não entendeu? Quando Jesus ensina a Eucaristia para os discípulos, ele toma o pão e vinho e diz: isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. A Igreja Católica entendeu, ela só entendeu de forma errada, como o processo dá. Os luteranos entenderam, isto é, o corpo de Cristo está presente pela consubstanciação. Calvino entendeu, o corpo de Cristo está presente como bênção do corpo e do sangue no momento que você comunga. Só Zwinglio não entendeu, Zwinglio entendeu que era símbolo. E aí a melhor experiência que eu tenho com essa situação é a da esposa do pastor André, da Raquel. Pastor André, pastor da nossa igreja em Planaltina, ele foi mais de uns 10 anos aproximadamente, ele foi um frade franciscano. Então ele bebeu a teologia da transubstanciação. E então quando ele decidiu sair da igreja católica e foi recebido na nossa igreja como pastor, a esposa dele olhou para ele e disse: me explica como é que fica agora a ceia do Senhor. Aí ele explicou as 3 correntes, porque a zwingliana ele nem leva em conta. Aí a esposa dele olhou para ele e disse assim: só me diz uma coisa, o pão é corpo e o sangue o vinho é sangue? Ele disse: é. Aí ela olhou para ele e disse: amém. Eu não quero saber se transforma ou não transforma, eu só quero saber se é. Você entendeu? Para o nosso crescimento espiritual é importante ter uma posição. Só que às vezes a gente está brigando pelo que é secundário. O essencial é saber que quando eu chego à mesa, é corpo. Se ele se transformou ou não, como a Igreja Católica disse, não interessa. Se ele recebe presença corpórea e de sangue, como Lutero ensinou, não interessa. Se Cristo vem de forma especial naquele momento comunicar as bênçãos do corpo e do sangue na Eucaristia, como Calvino ensinou, não interessa. Isso é secundário. O que interessa é que não é símbolo. Por isso que após a palavra, o único caminho imediato para a comunhão com Deus é a Eucaristia.
Não é a oração. Oração não traz o corpo. Não é o jejum não traz o corpo. A Eucaristia traz a realidade espiritual do corpo. No mínimo a realidade espiritual. E se for um católico romano, a realidade física. Por quê? Porque é por meio da Eucaristia que Cristo renova conosco a bênção do corpo e do sangue. Você quer ter intimidade com o Senhor? Entenda, é pelo corpo dele. O corpo dele se renova na nossa celebração eucarística. Quem não entende isso perde a riqueza da intimidade. E aí tem que ficar inventando ritos espúrios em nome de Deus para galgar intimidade com o Senhor. Perca qualquer culto, mas nunca perca o culto eucarístico. Porque após a palavra, é a Eucaristia que comunica o corpo da palavra a Deus. Como temos intimidade com Deus? Mediante o corpo de Cristo. Como isso acontece em nossa vida hoje? Pela renovação eucarística. E apenas para que eu encerre, é por isso que a igreja primitiva celebrava a Eucaristia todo primeiro dia da semana. Para Calvino era inconcebível a ideia de uma igreja que não celebrava a ceia do Senhor todo domingo. Mas as nossas igrejas, por irresponsabilidade com o ensino da palavra, passaram a celebrar uma vez por mês, roubando a bênção da renovação eucarística do corpo e do sangue do Senhor conosco na aliança. Quando eu era pastor da presbiteriana, essa era a minha crise, uma das, porque a igreja celebrava uma vez por mês. A vontade que eu tinha era de quebrar o protocolo e todo domingo fazer. O problema quando nós sacralizamos certos ritos é que se você quebra o protocolo dos ritos, então você é duramente punido. E nesse sentido eu amo estar na igreja episcopal. Os ritos não devem ser valorizados. Eles existem para ser símbolos. Não devem ser valorizados. Então nós podemos quebrar ritos, desde que queiramos ensinar alguma coisa válida. Como nós temos batido a tecla nessa suficiência de Cristo, hoje, nós vamos celebrar a Eucaristia sem rito do pãozinho. Nós vamos celebrar a Eucaristia sem rito das vestes litúrgicas. Não é isso que traz comunhão com Deus. É o sangue e o corpo do Cordeiro, que estão presentes na mesa eucarística, e não nos ritos que seguimos. Nós vamos orar, nós vamos adorar o Senhor e fazer a coleta da oferta. Enquanto isso, nós vamos nos preparar e desfazermos o rito nessa noite. Agora entenda, nessa noite, só para você entender, é didático. Porque o rito ele é um símbolo válido e necessário. Porém, ele não é um símbolo essencial para a comunhão. Então feche seus olhos.
Te agradecemos, Senhor, por essa noite, pela palavra que recebemos, e por nos lembrares que toda a nossa intimidade depende do Teu Filho. Da intimidade que temos com o Senhor depende do Teu Filho, depende de estarmos mortos nele, depende de estarmos crucificados no corpo dele, e depende de termos sido ressuscitados no corpo do Teu Filho. Então nos ajuda a entender isso, Pai, para que nós quebremos com todos os ritos que roubam a centralidade de Jesus e a graça de Jesus na nossa vida. E nessa noite o Senhor traga compreensão e libertação na vida daqueles que continuam aprisionados a ritos que não fazem nos aproximar de Ti, ritos que apenas nos tornam hipócritas e fariseus, achando que está em nós a capacidade de estarmos na Tua presença. Pedimos que assim seja para o louvor do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém.